Um mercador viajante acabou se deparando com uma garota lobo em sua carruagem, e ele acaba se apaixonando por ela com o tempo, mas antes, ela iria acompanhá-lo em suas aventuras em busca de fazer negócios, até que ela encontrasse seu antigo lar novamente. Hoje vamos acompanhar a história do anime Spice and Wolf, lembrando que o nome do anime em si sempre está na descrição do vídeo também. Começamos com alguém contando uma breve história sobre uma loba que protegia as plantações de uma vila em terras distantes do sul, mas conforme o tempo foi passando, as histórias sobre essa loba viraram somente lendas, apesar de ela ser muito venerada no passado. Depois dessa breve introdução, vemos o mercador em sua rota, até que ele encontrou um bloqueio na estrada e teve que explicar o que estava carregando consigo, que era justamente peles e um pouco de trigo também. Depois de resolver esse problema, avistamos algumas pessoas colhendo trigo, e o nome do protagonista é Craft Lawrence, e ele inclusive estava atrás de alguém chamado Yare. As pessoas ali falavam justamente sobre essa loba que foi explicada no início do anime, e eles acreditavam que ela era responsável pelas colheitas fartas, pelo menos no passado. Yare, por ter sido o último, teria que ficar no estábulo, e isso fazia parte da tradição deles, e pelo que o protagonista disse, ele deveria ficar lá durante uma semana. Na casa de uma das pessoas da vila, esse senhor estava mostrando os resultados das negociações para nosso protagonista, e aparentemente eles estavam tendo bastante fartura. O mesmo senhor ofereceu hospedagem a ele, mas ele teve que recusar, e enquanto um tipo de festival acontecia na vila, nosso protagonista seguia em sua jornada. Durante a noite, ao olhar sua mercadoria, ele percebeu que tinha alguma coisa lá, e era justamente essa pessoa que se mostrou ser uma loba logo depois de ele tê-la finalmente acordado. Essa mesma loba era uma bela mulher, que imediatamente pediu por um pouco de comida para ele ou algo para beber, e ele sequer fazia ideia de quem ela era de verdade. Seu nome era Holo, e apesar de ter bastante tempo que ela não ficava nessa forma humana, o jovem Lawrence disse que conhecia alguém que tinha esse mesmo nome. A pessoa que ele conhecia era justamente o deus daquela vila, e essa era justamente a mesma Holo que estava na frente dele, que revelou que suas terras ficavam mais ao norte, e ela também não era dali, mais especificamente era de um local chamado Yoitsu. Lawrence insistiu para que ela provasse a ele que ela realmente era uma deusa, ou seja, ele queria que ela se transformasse em sua forma de lobo, mas ela se recusava a fazer isso e eles acabaram tendo uma pequena discussão nesse momento por causa disso. Se ela fosse a verdadeira deusa, ela poderia ficar com ele, segundo ele mesmo, até que ela finalmente decidiu revelar sua verdadeira forma, mas digamos que ele ficou completamente apavorado com o que ele viu, entrando em estado de choque depois disso. Como ele não tinha visto ela na carruagem dele, ele seguiu viagem até a vila do senhor que tinha oferecido estadia para ele, e Yare acabou acompanhando o protagonista em um jantar. A vila acabou crescendo bastante desde a época em que Lawrence começou a comprar trigo com eles, e hoje recebia até mesmo comerciantes bem grandes, e pelo visto o amigo dele pensava que não precisava mais da deusa Holo com eles. Chegando em seus aposentos, ele foi surpreendido pela jovem deusa loba, e descobrimos que ela estava escondida esse tempo todo no trigo dele, e ela só estava ali com ele agora porque ela pôde ir até o maço de trigo que ele tinha consigo. Mesmo tendo sido ele que insistiu para ver a verdadeira aparência dela, ele ainda ficou extremamente assustado, e ele pensou que ela foi embora por causa disso. Ela revela que somente um humano viu a verdadeira forma dela e não ficou apavorado, e foi justamente a pessoa que pediu a ela para que ela cuidasse da plantação deles. Como ninguém mais aparentava precisar dela, então era por isso que ela estava saindo dali, e Lawrence perguntou se ela tinha para onde ir se ela saísse da vila, revelando que queria voltar para o norte. Depois disso, vemos ela viajando com o nosso protagonista, e inclusive estava usando as melhores roupas que ele tinha ali, e no final ele acabou concordando em permitir que ela viajasse com ele, fazendo ele pensar que isso fosse coisa do destino também. Na manhã seguinte, vemos que essa bela deusa tinha bastante orgulho de sua cauda e de suas orelhas com pontas brancas, até que ela aconselhou ele a se apressar, pois uma grande tempestade estava se aproximando. Ao falarem com alguém, ele disse que ela era sua esposa, e não mostrava o rosto devido a uma queimadura, e por fim vemos os dois em seus aposentos justamente secando suas roupas que estavam ensopadas. Lawrence queria saber o que fazer com aquele trigo, já que ela estava nele também, e ao ouvir o que ela disse, ele achou melhor deixar guardada em algum saco. Ela ainda acabou tirando o sarro do protagonista, dizendo que ele fedia bastante, apesar de ser um bom partido, e ele achou melhor irem secar suas roupas no salão. Já no salão em si, eles acabaram conversando com duas pessoas que aparentavam ser comerciantes também, e ao finalizar a conversa com os mesmos e de ter dado alguns conselhos para eles também, outro acabou aparecendo em seguida. Esse jovem suspeito estava interessado em fazer uma proposta ao jovem protagonista, e se chamava Zeren, perguntando em seguida se o protagonista poderia ouvir a proposta que ele tinha. De volta aos aposentos, ele tinha colocado o trigo de antes em um saquinho para poder dar a ela, isso porque pelo que eu entendi, ela poderia acabar desaparecendo caso alguma coisa acontecesse com o trigo, ou algo parecido com isso. Apesar de ela estar empolgada para atacar as batatas com queijo, ela teria que pagar por tudo que ele tem
gasto com ela desde o momento que encontrou com ela futuramente. Ela tinha dito a ele que as suas orelhas conseguiam captar mentiras no ar, e ele perguntou o que ela achou da conversa daquele cara de antes, que era de que um dia algum tipo de moeda de prata seria substituída por outra com uma maior porcentagem de prata em si. Resumidamente é isso. Rolo diz achar que aquele jovem estava mentindo, e ela continuava a provocar nosso protagonista do jeito dela, e ele decidiu não ficar preso na veracidade da informação que Zeren tinha passado. Ao acordar na manhã seguinte, Lawrence percebeu que ela não estava por ali, e enquanto lavava seu rosto, viu ela saindo justamente de uma igreja, e parece que ela só estava interessada em ver como a igreja estava nos dias atuais. Se mostrando triste porque o mundo mudou muito de umas eras até agora, ela foi consolada por Lawrence, e mais tarde ele disse para Zeren que iria aceitar a proposta dele. Ao se despedir do outro comerciante, eles seguiram por uma rota diferente, e em certo momento, Rolo perguntou para ele se ele sabia por que os lobos atacavam os humanos. Ao explicar a ele o motivo, ele se mostrou relativamente assustado ou até com raiva. Isso porque ele já foi atacado por lobos 8 vezes no passado, e ele pediu para que ela parasse de brincar com aquelas coisas. Isso porque ele perdeu um companheiro para os lobos em uma expedição, e pelo visto ela ficou bem triste com isso. Ao perguntar se ele estava bravo, ele pediu para que ela não fizesse mais esse tipo de brincadeira, e ao entardecer, ela disse que os lobos só viviam nas florestas porque os cachorros já viveram com os humanos. Eles só sabem o que é ser caçado por um humano, e não o que é ser cuidado por um. Por isso eles atacavam os humanos que invadiam a floresta. Com isso, ela revelou uma pequena parte de sua história, como forma de pedido de desculpas ao protagonista pelo ocorrido recentemente, apesar de eles dois viverem em mundos completamente diferentes um do outro. Um tempo depois, eles chegaram à cidade de Pátio, onde nobres e comerciantes viviam, e ele se mostrou preocupado de alguém reconhecer ela por ali. Descobrimos que inclusive haviam pessoas que sabiam da forma humana dela e todas as suas características, mas ela pensou que todas essas pessoas já não se lembravam mais dela. Na cidade em si, eles acabaram encontrando com uma barraca que vendia maçãs, e ela ficou morrendo de vontade de comer, fazendo com que ele desse a ela uma moeda para comprar quantas ela quisesse, que não foram poucas inclusive. Eles então chegaram ao local que ele iria vender as peles que tinha conseguido, e ao entrar no estabelecimento em si, vemos Lawrence falando com o comerciante. A oferta final acabou sendo fechada em 140 moedas de prata, mas depois que Rolo assumiu a negociação e conseguiu ludibriar o comerciante em si, a oferta subiu para 210 moedas de prata. Em seguida, vemos eles comemorando as negociações, e ele estava pensativo sobre os métodos que ela usou para poder negociar, e aquelas peles ficaram com cheiro de frutas justamente por causa das maçãs que ela tinha comprado anteriormente. Contanto que ele não tivesse prejuízo, estaria tudo bem para ele se ela usasse esses métodos, e finalmente eles encontraram com Zeren novamente. Zeren afirmou que nenhum tipo de investimento era certeza que teria uma chance de retorno, e isso fez com que ele conseguisse a confiança do jovem protagonista. Como recompensa por todas as informações, o outro comerciante queria apenas 10% dos lucros que ele tivesse futuramente com a transação das moedas, e Lawrence acabou aceitando a proposta. Mais tarde, ele estava ensinando Rolo sobre as moedas daquela era pelo visto, até que ela se cansou e achou melhor ir dormir, e pela manhã do outro dia, ele firmou o contrato com o Zeren oficialmente. Esse anime tem bastante coisa chata com relação às moedas do país e coisas do tipo, e não há nada sobre isso muito interessante para eu ficar fazendo o resumo, mas em certo momento ele achou melhor ir até um amigo dele que era comerciante por ali, e ao chegar no amigo dele, o mesmo se mostrou completamente interessado justamente na deusa loba. Em uma fileira de moeda da mais antiga para a mais nova, ele não via diferença em nenhuma delas, até que Rolo resolveu testar por si mesma, ouvindo a qualidade do barulho que elas faziam ao tocarem uma na outra. Lawrence percebeu que ela descobriu uma diferença, porém ela mentiu e disse que não descobriu diferença nenhuma. E mais tarde descobrimos que o protagonista acabou ficando com ciúmes da proximidade que seu colega estava tratando ela. Apesar disso, ela até gostou dos ciúmes dele. E sobre as moedas em si, as moedas mais novas tinham um som mais fraco, significando que elas tinham uma qualidade inferior. Em um local que eles pararam para comer, ela acabou mostrando um ponto de vista diferente para nosso protagonista, fazendo com que ele descobrisse um jeito de lucrar em meio a essas negociações das moedas ou algo parecido com isso. Como consequência, ele a chamou para que eles fossem até a companhia comercial Milone, que eu não faço a mínima ideia de onde fica, para ser sincero. Eu sei que esse anime não teve muita coisa boa e interessante, mas pelo visto é aquele tipo de anime que serve mais para as pessoas relaxarem um pouco, então eu não sei se vale muito a pena continuar fazendo o recap dele, mas deixe seu like caso tenha gostado. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!